Eu Pois vou não. conversar agora com o advogado Roberto Scherfan, e nós vamos falar sobre tecnologia no direito. Doutor Roberto, é um prazer poder falar com você. Tudo bem? Tudo bom, Bona? Uma honra estar aqui com você, um prazer enorme. Muito obrigado pelo convite. Ah, que bom. Bem, você está à frente de um dos escritórios mais modernos do Estado e que hoje está partindo para um trabalho quase que 100% tecnológico. Já até que a Justiça do Pará, o Tribunal de Justiça, é 100% digital. Isso agilizou muito todos os processos. O que é que você me diz sobre isso? Perfeito, houve uma mudança de parâmetros, né? Então, hoje nós temos uma justiça 100% digital, então é logicamente que nós temos que ter um escritório digital. Não tem Já como que ser a diferente. maioria dos clientes não é digital. Já que a maioria dos clientes não é digital. Então nós temos que ter esse diferencial, tá? Na verdade, que vai ser regra. Isso vem a ser a regra, né? E por quê? Porque na verdade a tecnologia ela está aí para facilitar o quê? A informação. A informação ela é essencial em qualquer ramo, qualquer atividade. E não podia ser diferente na advocacia. Nós temos que ter formas de aprimorar essa informação ao cliente. A tecnologia está aí para isso, né? O nosso cliente, o cliente da advocacia, geralmente é um cliente que tem uma aflição, um problema. Então aquele processo é tratado para ele como se fosse o problema e é o problema às vezes da vida. Ele quer aquela informação rápida. Muitas das vezes ele está aflito, ele quer saber como está o processo dele. Então isso daí, a tecnologia veio para ficar e veio para facilitar essa interface de ligação entre o advogado e o cliente. E quais são os instrumentos que você usa, que estão disponíveis hoje para o cliente, que passa por essa experiência de ter um processo judicial? Bem, perfeitamente. Primeiramente, para o cliente ter acesso a essa informação tem que ser fidedigna, essa informação tem que ser correta, né? Então, o escritório de advocacia ele tem que buscar o aprimoramento do seu escritório, né? Com o quê? Com programas, né? Que hoje estão disponíveis no mercado de inteligência artificial. Então, nós temos no escritório um programa que gera justamente esse acompanhamento de processos, calcula prazos, sugere tipos de recurso, adverte o momento de pagamento de custas, né, e faz todo o controle e gerenciamento do processo. A partir disso, né, esse programa ele consegue também nos gerar, tá, uma informação fidedigna. Ele tem, inclusive, né, o que a gente chama de robozinho. Ele vai no site do Tribunal de Justiça, o Tribunal do TRT, e pega aquela informação e se alimenta, além disso tudo. Então, ele gerando essa informação de qualidade, a gente pode dispor ao cliente a informação. E nós criamos um aplicativo, é um aplicativo pioneiro, é um aplicativo 100% paraense, é um aplicativo que possibilita ao cliente o acesso a essa informação na palma da mão dele. Então hoje o nosso cliente ele tem acesso através de um aplicativo da Chefão de Advocacia ao processo dele, que vai desde a petição inicial, Ele contestação, pode o que ele rastrear pagou, toda a tramitação do processo. pode rastrear toda a tramitação do processo, de forma que não estamos nos evadindo de falar com o cliente porque o contato é primordial, mas estamos facilitando e dando a ele uma alternativa muito mais prática para que ele tenha acesso. De repente, ele quer assim, poxa doutor, quanto eu paguei de custas? Ele vai lá na palma do celular e baixa, paguei isso aqui. Poxa, o que foi que aquela outra parte falou naquele motivo, naquelas razões, naquele pedido? Ele vai lá e puxa em PDF. Então é algo muito mais palatável ao cliente de ter esse acesso. E, de forma digital, sintetizou mais a linguagem jurídica, sintetizou mais a quantidade de laudas, de páginas na justiça? Muito, muito. Primeiramente, eu quero parabenizar o nosso Tribunal de Justiça por ser tanto o Tribunal de Justiça do Estado quanto o Tribunal Regional Eleitoral, ou o Tribunal Regional do Trabalho, da oitava região, né? E até o TRE digitais. Nós hoje temos os tribunais digitais. Então, isso facilitou. E o advogado ele tem que seguir essa tendência. Não adianta mais que a gente fala estorvar o processo, encher o processo com tantas laudas. Tem que ser prático, tem que ser E objetivo. objetivo.
prático e objetivo. Sem isso, você não vai a lugar nenhum. Então, hoje em dia, Porque né? a linguagem jurídica é muito redundante, né? Parece que o advogado não tem certeza da primeira linguagem, ele precisa repetir várias vezes a Ele mesma precisa. coisa. Isso aí eu li alguma coisa que nós herdamos dos portugueses, né? Alguém me No caso, mostrou um contrato de locação inglês e um contrato de locação português. Os dois têm a mesma validade, dizem a mesma coisa, só que o inglês é uma lauda, o português são 6. isso é E a nós nossa estamos herança. nessa dos 6, né? A nossa herança. Mas o direito brasileiro, ele tá devagarzinho entrando em vanguarda, né? Entrando em vanguarda em tecnologia. Eu vou te citar, por exemplo, tá? Hoje em dia nós já temos tribunais de justiça, inclusive, que fazem audiência no metaverso. O metaverso parecia ser algo assim inexplorado, não. Nós temos tribunais de justiça que já fizeram audiência com aval do CNJ no metaverso. Posso te Você já falar está também, equipado para um já trabalho estamos desse? trabalhando nisso. Já estamos trabalhando nisso. E a próxima fase da nossa parte tecnológica é justamente ter essa estrutura do metaverso. Você vai E poder atuar já no Brasil todo, no mundo todo. hoje em dia nós já podemos atuar. Na verdade, com a tecnologia do processo eletrônico, nós já podemos ter essa atuação no computador, né? Diretamente nos tribunais. É uma outra tecnologia que nos trouxe, por exemplo, eu não preciso mais me deslocar a Brasília para protocolar um recurso. Eu não Está preciso tudo mais digital em Brasília, né? E no tudo resto dos digital. estados, estão todos digital? Praticamente todos digitais. O que existe é uma variação. Por exemplo, São Paulo nós temos um programinha que se chama ESAGE. Aqui no Pará nós temos o PJE. Em vários estados, PJE, que é o Processo Judicial Eletrônico. Então a tendência é a unificação. Todos já digitais, mas a tendência é a unificação, um programa único, né? Então isso é uma tendência que vem, né? O CNJ está trabalhando nisso, inclusive. E a privacidade dos dados e dos Bem, argumentos? perfeito. Isso daí é uma coisa que hoje em dia não existe ainda uma lei específica, né? Nós temos a lei de proteção de dados, né? Isso daí nós temos que tomar cuidado. Não existe uma lei específica à realidade virtual, tá? Em alguns pontos da realidade virtual. Existem leis que regulam, tá? Algumas situações, por exemplo, no metaverso, né? E dentro dessas leis, a Lei de Proteção Geral de Dados. Então, o que nós temos? Tudo que puder ser aplicado dentro do mundo real, ele vai ser aplicado no mundo virtual. Tá? Então, a proteção de dados é uma delas, o direito autoral é um deles, o direito à propriedade é um deles. Tá? Você tem uma ideia, Bona, tem Tribunal de Justiça que já aplicou, por exemplo, prisão no mundo real e busca apreensão no mundo virtual. Tá? Então, todas essas leis que nós temos no mundo real, elas também são aplicáveis ao mundo virtual. E uma delas, a Lei de Proteção de Dados. Então, hoje em dia nós temos um projeto de lei, que é o 4.101, ainda está em andamento, tá? Deve ser aprovado, e ele vem justamente regular de uma maneira mais sólida esses ativos virtuais. Como é que a clientela aceita essa novidade? A clientela da justiça não é tão nova, não é, a grande maioria não tem menos de 30 anos, né? Olha, por incrível que Receberia com pareça, maior tranquilidade. Mas como é que eles recebem? olha, por incrível que pareça, eu estou vendo uma aceitação muito grande. Eu te falo que nessa quarta-feira eu fui fazer uma defesa no tribunal e eu verifiquei alguns desembargadores presenciais, outros desembargadores remotos. Lógico que já há uma orientação para retorno presencial, mas eu verifiquei também os advogados também remotamente. Então, o judiciário, eu vi a adaptação deles, né? A adaptação deles a isso. Eu vejo que eles já entenderam o bem que isso trouxe. Se houve, Bona, se a gente pode colher algo de bom nessa terrível pandemia que nós tivemos, Foi a foi a aceleração desse processo, é é a verdade. potencialização disso, entendeu? A potencialização disso foi algo assim que ocorreu não somente, veja, não somente no processo judicial, mas nas nossas reuniões. Estamos falando aqui assim hoje, poderíamos falar daqui a um tempo, mas isso foi potencializado.
Então isso veio para ficar e nós temos que estar na vanguarda. Eu acho que o papel do profissional liberal e também do advogado é buscar a vanguarda, buscar sempre estar à frente. É isso que a gente tenta, é Então, gente que a gente busca. o escritório moderno, que tem um departamento de recursos humanos, hoje também tem um departamento de TI, tecnologia da informação, né? Necessariamente. Temos. Necessariamente, é obrigatório. Departamento de TI, inclusive meios de proteção dos dados. Né? Nós temos que ter meios de proteção dos nossos dados lá dos clientes, né? Não somente também em nuvem, mas fisicamente. Né? Então, nós precisamos ter um departamento de TI altamente ligado com essas necessidades. E já que nós estamos falando nisso, Chefan, me fala sobre crimes cibernéticos. Bem, os crimes cibernéticos, como coloquei ainda agora, é o seguinte: toda legislação que nós temos no mundo real, ela é aplicável também ao mundo virtual. Então, no mundo virtual, nós vamos passar justamente a interagir com direitos. Nós temos direitos de propriedade no mundo virtual, nós temos as criptomoedas, nós temos os blockchains, né, que armazenam as criptomoedas, nós temos a NFTs, que são non-fungible tokens, né, no caso, que são certificados de propriedades não fungíveis. Aí nós temos os tokens, que são ativos fungíveis, são uma série de terminologias. E, na verdade, tudo isso daí, toda essa situação é para dizer que nós temos direitos. Os ativos fungíveis e infungíveis. Os ativos não fungíveis são a NFT, tá? No Fungible Normalmente está Tokens. sendo usado aí em leilão de obra de arte, coisa Perfeitamente, perfeitamente. É isso, basicamente isso. Né? E os artigos fungíveis, no caso, né, que são os tokens, né, eles são ativos, são certificados, né, e as criptomoedas já são as moedas correntes, né, que hoje nós só temos a regulação de taxação praticamente, né? Você tem que declarar a criptomoeda na Receita, né? Existem os órgãos reguladores, mas nós esperamos que com a lei que está vindo agora, a gente consiga ter uma regulação melhor sobre esse mercado. E teremos Tá? vários novos ativos a serem buscados. Teremos vários novos ativos. E a tendência é a gente transformar o que nós temos de ativo. Veja, Bona, qual é a tendência? A tendência é nós termos que transformar o que nós temos de propriedade no mundo real em ativo no mundo virtual. Então, essa transformação vai passar por essas definições. O que é a propriedade no mundo real? Daqui a pouco temos que lançar no imposto de renda esses tipos de propriedades diferentes. Perfeitamente. Hoje nós já temos que lançar as criptomoedas acima de R$5.000. Veio para ficar, doutor? Acredito que sim. Acredito que veio para ficar, com adaptações, né? Tudo que é muito novo gera um pouco de confusão no início, tem aparecido vários casos que amedrontam muita gente, a gente fica vendo na mídia o rei da criptomoeda, não se entende muito bem, mas não é algo agradável. Não é algo agradável justamente porque, na verdade, as pessoas não sabem direito o que é isso. A partir do momento que houver uma regulação um pouco melhor sobre isso, né, dentro do limite, né, porque isso daí a natureza dele é correr, né, um pouco sem regulação, mas dentro do limite da liberdade que é necessário, né, nós vamos ter um mercado mais promissor. E nós estamos ainda engatinhando nisso, mas a tendência é melhorar. Então quer dizer que a tecnologia mudou os paradigmas da justiça. O que era lento, moroso, não tem mais justificativa. Não tem mais justificativa. O que existe, ainda sempre vai existir, é que a justiça é feita por humanos. E até o momento que ainda somos humanos, nós temos nossas limitações físicas e mentais. E ainda bem, né? Porque a partir do momento que a justiça for feita pelas máquinas, nós vamos perder o senso da humanidade. E parece que essa lentidão é benéfica, né? Dá para sentar a poeira. Dá para sentar a poeira. Dá sim para sentar a poeira. Nós já estamos bem melhores do que estávamos antes. Eu acredito que nós estamos melhorando. Mas uma economia muito grande de papel, uma celeridade, uma economia de trânsito, de circulação. De tudo. Hoje em dia isso e agrega para tudo, né, Bona? Nós temos registro de imóveis, já também digital, nós temos o e-notariado, né? Nós temos uma série de coisas que está indo para isso. Nosso imposto de renda é enviado agora também pela internet. Então a tendência é a nossa vida realmente
ter esse viés tecnológico agora O perene. escritório é 100% digital, não fica nada a 100% critério digital. do cliente optar se ele quer digital ou não. É um Não, escritório digital. nós temos os escritórios 100% digitais, logicamente que algum documento nós temos que ainda que fazer um armazenamento, mas te falo que em 24 anos de advocacia, meu arquivo, que ele ocupava um quarto inteiro, hoje ele ocupa quatro arquivos. Né? Então foi reduzido drasticamente. Olha, parabéns, que bom saber de toda essa modernidade e saber que a Justiça do Pará está dentro dela. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Perfeito, Bono. Doutor Roberto Chefão, muito obrigado por todas essas informações, muito obrigado aí por essa aula de tecnologia no direito, sucesso, parabéns pela modernidade. Obrigado, Bona. Muito obrigado pela oportunidade, entendeu? E estamos aqui sempre à disposição. Grande abraço. Muito obrigado. Abraço.